Estamos de volta com o Vida em Equilíbrio para falar em terapia floral. O método é procurado por pessoas que buscam equilibrar as emoções sem o uso de medicamentos. As flores são belas e nos encantam com as cores e cheiros. Mas você já imaginou que elas também podem ajudar a equilibrar nossas emoções? O uso de plantas e flores no tratamento humano começou em 1930, quando o médico inglês Edward Bach preparou as primeiras essências florais ultradiluídas, ou seja, que podiam ser ingeridas. Com o passar dos anos, especialistas garantem que a terapia ajuda a lidar com sentimentos e problemas emocionais e mentais. A terapia com florais é uma terapia em que nós usamos essa substância que é produzida a partir da potência vibracional da flor, né? O reino vegetal, ele tem essa capacidade de absorver as energias do sol, da lua, das estrelas, do cosmos como um todo. Mas no que uma terapia à base de florais pode auxiliar no tratamento de uma doença? Podemos esbarrar na velha questão da divergência entre medicina tradicional e alternativa. Cada pessoa tem o direito de escolha, e a Cíntia optou pela alternativa, garantindo que o uso de essências possibilita a cura das causas e não apenas dos sintomas de um problema. O tratamento com florais, ele é feito a partir de uma conversa, né, um levantamento através de uma anamnese com o paciente, sobre as questões dele, questões às vezes desde a infância, e através das perguntas e dessa conversa amistosa, o terapeuta consegue acessar algumas coisas e fazer uma fórmula inicial, escolher determinadas essências dentro das essências florais. Foi essa possibilidade de cura que fez a aposentada Laura iniciar o tratamento com os florais. Entre os benefícios vivos por ela, a ausência de efeitos colaterais é apontado como principal. Eu tive depressão e eu não queria mais tomar os medicamentos da psiquiatra, sabe? Daí, como eu trabalho numa casa de criança carente, uma vez na semana eu faço um trabalho voluntário, as colegas lá todas usam os florais da Cíntia. E daí um dia uma disse para mim, eu estava tão mal-estar lá que eu tive que ir embora, daí ela me disse, Laura, por que tu não faz um tratamento com floral, não experimenta? Com apenas 4 meses de tratamento, Laura já sente os resultados positivos da terapia alternativa. De eu poder ficar no ambiente que eu chego, de eu poder conversar, porque tudo me irritava antes, sabe? Nada me servia, estava sempre angustiada, e isso está passando. A Cíntia trabalha com mais de 100 essências. Cada uma tem a própria função: emocional, mental, física e espiritual. A melissa, por exemplo, traz a energia da alegria. O gerânio é voltado para as questões hormonais femininas. Ele regula o sistema hormonal e também atua no combate à síndrome do pânico, ansiedade e depressão. A imbaúba trabalha com as mágoas e ajuda no tratamento de doenças cardíacas. A gloxínia é indicada para melhorar a autoestima. Já o ipê roxo e o aloe são usados juntos e indicados para pessoas com câncer, pois traz força e vitalidade, o que auxilia o paciente a não ficar tão debilitado durante o tratamento. A diferença entre as essências é que cada uma delas, então, acessa um tipo de questão do paciente relacionada tanto a emoções quanto sentimentos, pensamentos. E ainda falando de tratamentos milenares, é hora de conhecer a aromaterapia, que trata dores, reduz a gordura localizada e ajuda a superar o medo e a timidez. Tudo isso utilizando óleos aromáticos. Existem várias formas de praticar a aromaterapia, desde a inalação do aroma a massagens e sprays para o ambiente. Há um ano, Jéssica vem fazendo uso dessa técnica.
Eu utilizo em massagens estéticas para tirar, celulite e gorduras. O uso das plantas medicinais tem mais de 5.000 anos, com raízes no Egito. Mas foi na França, durante a Idade Média, que nasceu a aromaterapia, utilizada por alquimistas para tratar doenças emocionais, físicas e espirituais. Na aromaterapia são cerca de 300 aromas comercializados, cada um com um uso específico. Alexandre trabalha como aromaterapeuta há 8 anos. Ele já palestrou mais de 100 vezes sobre o assunto. A criança a partir de 5 anos, a gente aconselha. Já gestantes a partir do 5º mês, 3º mês com alguns cuidados. A pessoa com pressão alta, né, alguns óleos essenciais não dá para utilizar, que são os canforados, problemas de glaucoma. Uma tigela com água quente, com gotas do aroma, é como se aplica a técnica de inalação. O paciente fica sentindo o aroma até a temperatura esfriar. A lavanda está entre os óleos mais utilizados, com efeitos calmantes e desestressantes. Óleo de limão ciliano, tem o óleo de melaleuca, que é utilizado na parte de podologia, né? O óleo de cravo, que também é assim. Em geral, são esses óleos. Tem óleo de hortelã, também óleo de eucalipto para a parte respiratória. Depois de 1 ano fazendo a aromaterapia, Jéssica não pensa em parar. É bem melhor do que esses cremes aí, eles ficam muito gordurosos assim na pele. E já o óleo essencial, ele fica mais, tu pode botar outra roupa no mesmo dia que tu fazer e sair, digamos assim. Então agora a gente vai conversar com a Carol sobre as terapias com florais e a aromaterapia. Carol, as terapias com florais, elas curam os sintomas ou curam as causas das doenças? As terapias com florais, elas agem na causa das doenças, porque as doenças, elas são consideradas um efeito de algo mais profundo, né, relacionado com o pensamento das pessoas e que estes pensamentos, eles vão gerar emoções. E quando essas emoções, elas somatizam negativamente, provocam no corpo físico uma doença. Então, o que a gente percebe como doença é um sintoma, né? E que está sendo sustentado por uma causa muito mais sutil. Então, os florais agem nessa causa sutil. Uhum. E para quais tipos de enfermidades são indicadas essas terapias? A terapia com floral, ela é muito indicada para ansiedade, distúrbios do sono, autoconhecimento no sentido de perceber mais as suas emoções e aprender a lidar com elas de uma forma mais positiva. Também, assim, problemas alimentares, enfim, pessoas que querem aprender a dirigir e têm medo, então para medos, né, de uma forma geral também tem um resultado muito bom. E a aromaterapia? A aromaterapia, ela semelhante ao floral, ela também é indicada para todas essas situações e ela também vai agir na causa, né, das doenças, porque ela também vai trabalhar a questão das emoções e do pensamento, né? E a combinação do tratamento com os florais com a aromaterapia é um plus, né, para o resultado que o cliente vai ter, né? Então é uma associação muito boa. E ambas trabalham com essências, né? Sim. No caso das essências florais, as essências florais elas são extraídas de forma vibracional, né? Não é uma extração química da flor, é uma extração vibracional, por exemplo, através da luz do sol, por exemplo, é uma metodologia, né? Já os aromas, as essências dos aromas são extraídas diretamente das plantas. Enfim, então o que acontece assim, é bem importante salientar a diferença de um óleo essencial de uma planta, assim, que tu compra de uma empresa séria, né, enfim, que vai ter um selo de qualidade, diferenciar esse óleo essencial daquele óleo essencial vendido ali numa loja, enfim, né, para ser usado num richô.
são óleos totalmente diferentes. Um é sintético, né? Esse que a gente vê normalmente nas lojas. Ele não deve ser usado como um tratamento de cura, não tem essa indicação. Já os óleos orgânicos, sim, porque eles são extraídos diretamente das plantas. Então, toda a propriedade aromática está, por exemplo, ou nas folhas, né, ou no caule, enfim, aquilo ali é que vai, aquela substância é que vai agir positivamente para o cliente, no caso, né, para a pessoa que busca essa técnica. Uhum. E esses tratamentos também são indicados para crianças? Sim, são indicados para crianças, né? Claro que por serem tratamentos, assim, por serem tratamentos holísticos, muitas vezes chamados como alternativos, né? Isso não significa que eles não devem receber o acompanhamento de um profissional que tenha se preparado, se especializado para utilizar eles, porque existem alguns óleos, por exemplo, que não são indicados, né? Existem ou que não podem ser usados diretamente na pele, enfim, assim como existem os florais que também vão ter um resultado melhor para aquela criança em detrimento de outros. Então, é muito importante o olhar do terapeuta para fazer esse acompanhamento, especialmente com crianças, né? E não existe nenhuma contraindicação nessas terapias, né? Não existe uma contraindicação, assim como os medicamentos alopáticos, né? Tipo assim, como é que eu posso dizer? As contraindicações que existem, elas são contraindicações dentro do processo terapêutico. Por isso que é importante que o cliente ele receba o acompanhamento terapêutico. Porque um determinado óleo ou floral pode provocar uma catarse nos primeiros dias. Então, esse acompanhamento, esse preparo, esse olhar, né, para auxiliar essa pessoa que vai estar, no caso, passando por isso é muito importante. Mas, de uma forma geral, eles não causam nenhuma contraindicação, muito pelo contrário, eles auxiliam as pessoas nos seus tratamentos complementares a outras terapias, né, de uma forma muito positiva. Tá bom, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, Carol. E o Vida em Equilíbrio fica por aqui. Se você quiser rever o nosso programa, acesse nosso canal no youtube.com/tvfevale. Até a próxima!